Olá pessoal do canal Destrancadamente. Dói demais no coração da gente e essa foi a mensagem que eu recebi sobre esse acidente, que é o que nos motiva a fazer esses comentários, porque se for para conversar de coisa triste é muito ruim. E aí a gente recebe uma mensagem dessa, dói demais no coração da gente. É claro, na coração de quem tem boa fé, todo acidente é impactante, ele significa perda de vidas, e um acidente aeronáutico ainda é pior, porque ele vai sempre significar uma coisa assim, explosão, uma coisa muito impactante mesmo. Então essa é uma oportunidade para pessoas como eu fazer aquilo que ele melhor sabe fazer e que mais fez a vida inteira, que é trabalhar com conhecimento. Desde que eu fui professor de cursinho, no colegial, até eu me aposentar como professor, doutor, engenheiro mecânico, com pós-doutorado na Unicamp, pesquisador científico, onde eu, inclusive, pelo conhecimento, acabei criando um curso de pós-graduação em gestão. O meu nome é José Rios, alguns perguntaram qual é o nome. Eu não gosto de falar de mim, eu gosto de falar das coisas que a gente pode ajudar as pessoas. E o que a gente mais pode fazer é compartilhar a lógica do pensamento científico, que é um pensamento neutro, que é um pensamento que não tem nenhuma contaminação, não é tóxico, a gente não está aqui para fazer alarde de nada, para vender nada, tá certo? E a gente aproveita esses conhecimentos, então, científicos com conhecimento de pilotagem, porque eu tirei brevet no mesmo lugar que eu fui professor, instrutor de meteorologia, e como projetista mecânico que também conhece de projeto de aeronave, tenho amigos no ITA, amigos da Embraer, então a gente vive conversando sobre alto nível na aviação, tá certo? Por que isso é importante? Porque se for para falar sobre coisas muito básicas, sobre coisas assim manuais, sobre coisas do dia a dia, isso daí tem pessoas específicas que vão falar sobre como apertar um parafuso, como mexer no manche. O que a gente está fazendo aqui é trazer um conhecimento científico de alto para baixo, de cima para baixo. A gente chama de top-down. Então, este raciocínio científico, do mais geral para o mais específico, é que é a minha contribuição aqui nesse canal, tá ok? E com isso a gente espera enriquecer todo mundo naquilo que a gente chama de MASP, Método de Análise e Solução de Problemas. Porque eu também uso isso como executivo de empresa, que eu sou, tenho a minha própria empresa. A gente espera também, finalmente, neutralizar essa especulação negativa que tem de sensacionalismo, leviana, que o pessoal usa muito aí para, enfim, vocês já sabem. E vamos lá para os nossos comentários sobre aquilo que o pessoal do nosso canal escreveu para a gente. Então, primeira coisa, agradecer aqui, ó, parabéns engenheiro, foi de longe a melhor análise que assisti, útil, didática, excelente análise, sem frescura, objetiva, qualquer leigo vai entender, faz as melhores análises, excelente aula, top explicação, então legal. Isso nos motiva a continuar nesse canal e continuar nessa linha, tá, ok? Aí vem alguns comentários que a gente gostaria de ajudar todo mundo a pensar. Muitos acidentes na sequência, tá caindo toda hora, tô fora, não quero fazer viagem nesse avião, não é seguro nada. Pessoal, aviação é segura. Todo avião que voa, ele é seguro. Se ele não estiver voando, está no chão fazendo manutenção, ou então o avião não recebeu a homologação, a certificação para voar, então ele não vai voar. Então, se o avião está voando, ele é certificado, portanto estamos excluindo aqui um tipo de aviação que a gente chama de aviação experimental, que tem bastante também, e também é segura, mas tudo bem. Então, a aviação, enquanto atividade, é segura. O que acontece é que pode existir, dentro das atividades humanas, que são normais, às vezes alguma coisa, alguma falha,
a gente já mencionou isso em outros vídeos, né? Um desvio, o desvio vira um incidente, o incidente acaba virando um acidente sem vítima, acidente sem vítimas acaba virando um acidente com vítima. Isto é segurança, segurança que a gente tem que ter em todas as atividades. Na minha empresa, eu gosto, eu faço isso, eu sou responsável, corresponsável com técnico de segurança, com engenheiro de segurança, pela segurança no trabalho. Eu faço os planos de segurança da minha empresa. Então eu vivo isso. Então segurança é um negócio que a gente tem que estar batendo na tecla todo dia. E pode acontecer sempre, aquilo que a gente já explicou, desvios. Então, gostei muito de um associado nosso, um membro do canal, que escreveu assim: leite não derrama, arroz não queima e avião não cai. Significa que a gente tem que buscar a causa. Leite não derrama, arroz não queima e avião não cai. Eles estão lá porque o ser humano está fazendo alguma coisa, certo? Então, por isso que a gente insiste sempre, 80% dos acidentes de aviação são devidos a falhas humanas. Causa raiz é humana. E as outras também, em algum momento vai ter o ser humano, mas não como causa principal, tá certo? Então, o ser humano, ele tem que ser tratado como ser humano, com tudo que ele tem de bom, mas ele também tem as falhas. Então, nós tratamos sempre neste canal de probabilidade. As possibilidades são todas as possibilidades são possíveis. A gente trata de uma primeira análise de probabilidade, porque depois, lá no fim, vai vir o CENIPA, depois de analisar todas as possibilidades, e vai dar o relatório detalhado dele, e aí a nossa análise de probabilidade vai poder bater com o relatório final do CENIPA ou não. Mas o importante é a gente não deixar na mão, não deixar um acidente sem algum comentário qualificado, tá certo? Então vamos do mais geral para o mais específico. Esse é o pensamento científico, pensamento lógico. Mais geral, avião ou avião. A gente recebeu um comentário aqui que esse avião talvez tivesse algum problema. Gente, pode até ser, eu desconheço. Mas foram produzidas 8.000 unidades pela Beechcraft. Então, quando se produz 8.000 unidades de um avião, e esse já é assim dos 1981, acho que já fazia umas boas décadas que esse avião já estava sendo produzido, isso significa que ele já é um modelo do mesmo avião aperfeiçoado. Hoje nós estamos aí na classe 200 desses King Air, mas a classe 90 dos aviões é uma classe, enfim, razoavelmente atualizada. Então, os defeitos que eventualmente pudessem ter havido no projeto inicial da aeronave, lembrando sempre que isso é um acúmulo de conhecimento. Quanto mais a aeronave tem, mais acúmulo de conhecimento a gente tem sobre a aeronave. E nesse caso, o acúmulo de conhecimento é bastante grande, 8.000 unidades. Então é muito pouco provável, possível, tudo é possível, é muito pouco provável que a aeronave tenha algum problema crônico de projeto. Por quê? Porque depois de tanto tempo, 8.000 unidades, os problemas que foram surgindo foram sendo resolvidos. Até há pouco tempo atrás, eu recebi os boletins da Beechcraft. Eu parei de receber porque não me interessava mais. Mas toda semana, se for o caso, eles mandam para os proprietários das aeronaves alguma coisa que está acontecendo, algum detalhe, tá certo? Esses detalhes para mecânico de manutenção de aeronave que trabalha todo dia. Que a gente está falando então de raciocínio geral científico do mais amplo, mais geral para o mais específico. No mais amplo, é muito difícil uma aeronave que foi projetada há muito tempo, que foi sendo aperfeiçoada, ela dá algum tipo de problema. Então, intrinsecamente, o equipamento aeronave, probabilidade muito pequena. Ela é uma aeronave que estava voando, não teve nenhum tipo de acidente. Uma aeronave que está voando não significa que ela não vá dar um acidente. Obviamente, se ela está voando, para ter um acidente, ela tem que estar voando. Mas esta aeronave em particular, ela não tinha um reporte,
um relatório de algum tipo de defeito. Ela foi para fazer uma manutenção no campo de Marte, e o que a gente sabe até agora é que ela foi trocar pneu. Pessoal, alguém comentou assim, mas ele foi feito numa oficina que tinha sido homologada há pouco tempo. Olha, isso de novo é uma coisa específica, que aí tem que vir alguém especialista em manutenção de aeronave avaliar. Só que se a oficina, seja ela qual for, ela foi homologada, certificada, ela passou por todos os testes. É como alguém que passa no vestibular, como eu, tirei um doutorado, alguém vai dizer que eu não tenho conhecimento científico. Eu já tirei o doutorado, então é daí para frente. Então, pelo menos o mínimo, a aeronave, a manutenção dessa aeronave, o pessoal da manutenção deve ter feito. Outra coisa interessante que a gente tem que bater, tenho colegas meus de alto nível que sempre falam isso, a questão da cultura. No campo de Marte, é muito difícil, no meio aeronáutico, onde você está um monte de gente, como no campo de Marte, é muito difícil alguém sobreviver sendo ruim. Em qualquer lugar, por isso que a gente sempre diz, companhia aérea e companhia de táxi aéreo, mas principalmente companhia aérea, nós temos um piloto aqui com mais de 20 mil horas, que trabalha no exterior, PLA, piloto de linha aérea, que fez um comentário muito interessante aqui com a gente, nos dando os parabéns também, obrigado. Então assim, quando você está numa companhia, seja ela do que for, então numa companhia aérea, como a gente tem aqui no Brasil, TAM, LATAM, Gol, você está numa grande estrutura, onde as pessoas se conhecem. Campo de Marte, uma grande estrutura onde as pessoas se conhecem. Não é o que a gente chama de boca de porco perdido em algum lugar aí no meio do mato, né? Então a gente, se tiver algum defeito, alguma coisa, a gente fica sabendo. Eu não estou lá para saber disso, mas o proprietário da aeronave, ele vai tomar café no bar, alguém vai passar do lado dele e falar, sua aeronave isso, aquilo, a gente conversa, tá certo? Então, é muito pouco provável que tenha havido um problema de manutenção. Possível, tudo é possível. Provável, campo de Marte, alto nível. O piloto excelente, depois a gente vai falar de novo dele, ele inclusive era um piloto da Azul, portanto ele tinha a cultura de uma companhia excelente que é a Azul. Então vamos eliminar a probabilidade de aeronave ou probabilidade de manutenção. Especificamente, detalhadamente, alguém que tem conhecimento no dia lá, na hora, que pode dizer, ou depois o relatório do CENIPA que vai dizer para a gente. Mas neste momento não podemos falar nada. A gente vai responder então algumas perguntas assim genéricas, tá certo? Para enriquecer aqui, para trazer alguma luz, para não ficar no escuro só do dor no coração. Vamos amansar um pouco essa dor aí, tá certo? Perguntas que foram feitas que a gente está socializando então agora. Existe a probabilidade de combustível adulterado? Então vamos falar de combustível, que a gente entende um pouco disso. A minha empresa presta serviço, minha empresa que eu sou dono, presta serviço de projeto para a Petrobras há 20 anos, a gente conhece um pouco isso. Meu doutorado em energia, beleza. Combustível adulterado de aviação, probabilidade, eu diria que zero. De novo, porque é campo de Marte, no meio da cidade de São Paulo. Pode ter, eventualmente, em algum lugar remoto, no meio da África, desconheço, pode até ter, mas não nessas condições. O combustível, o que é querosene de aviação, ele é o combustível que a Petrobras e a Transpetro mais tem carinho, porque eles sabem da responsabilidade. É o combustível que tem mais filtragem, é o combustível que mais se tem eliminação de água no combustível, vamos falar de água no combustível.
Então, a probabilidade de combustível adulterado é 0,00000, é praticamente inexistente. Outra pergunta que se fez, a gente comentou, que é uma causa bastante provável, seria água no combustível. E aí as pessoas perguntam como é que pode ter água no combustível. Quando você tem um tanque de combustível, dentro do tanque, se ele não estiver cheio, vai ter o combustível e a água. Então, do mesmo jeito que a água condensa no espelho do seu banheiro, você está tomando banho quente, a água condensa no espelho. Por quê? Porque o espelho está mais frio. Por quê? Porque existe água no ar. Até 4% de água tem no ar, não tem aquele vapor d'água. Esse vapor d'água pode condensar em superfícies mais frias. Então, por exemplo, dentro do tanque, o tanque ele não é hermeticamente fechado. Ele tem um vente, uma ventilação, que é para poder sair o vapor. E esse vente que serve para sair o vapor, quando a temperatura baixa, por ali também entra umidade, entra a umidade do ar. E nem precisa disso, é troca normal, né? Então o que acontece? Quando de noite esfria, que a temperatura esfria, se condensa, onde tiver o lugar, vai se condensar a umidade do ar. Às vezes até, antigamente era garoa, friagem, essas coisas que tinha antigamente, não sei se as pessoas ainda sabem que existe isso, mas vai condensar, então acaba condensando no próprio tanque de combustível se houver ar igual ar mais umidade, então pode condensar alguma coisa dentro do tanque, e essa condensação ela vai para o fundo do tanque. Aí houve aqui um piloto que falou, mas o tempo não é suficiente, etc. Olha, é difícil medir isso, tá certo? É difícil medir porque eu não conheço um estudo científico que me diga qual é a velocidade de formação de água dentro de um tanque de combustível, porque são tantas condições, tantas variáveis, né? Então a gente não sabe, mas sempre pode existir umidade, onde tem combustível, existe umidade, onde existe umidade, existe condensação da umidade do ar natural. Em qualquer tanque tem umidade, no fundo do tanque sempre tem um pouco de água. Aí outro comandante comentou com a gente, mas só vai existir muita água se tiver uma borracha lá de vedação estragada. Sim, isso é muita água. Mas pode haver um acúmulo de pouca água, um dia, 2, 3, 4, 5, e o avião angarado, parado, sem o tanque cheio, sempre pode ter alguma condensação dentro. Isso serve para esse caso do avião, eu estou ensinando a pensar que vale para qualquer situação de tanque, inclusive de tanque de armazenamento de diesel, de navio, de barco, de lancha, certo? Sempre vai poder haver essa umidade. Adulteração, pouco provável. O combustível armazenado, quando ele é armazenado para colocar dentro do avião, normalmente o piloto de avião, aviões pequenos, ou alguém de uma companhia aérea, vai checar o que está acontecendo, vai ver. Quando é companhia aérea, é direto do caminhão no tanque do avião. Quando é de uma aeronave menor, então você para lá no posto, ou vem um caminhãozinho às vezes, e vai abastecer, e o piloto está olhando, tá certo? O que ele faz? Ele, depois disso, eu vou mostrar aqui, tentar mostrar a figura, ele sempre vai drenar o tanque. Então existe um copinho específico para isso, valvulinha que fica no fundo do tanque, eu vou tentar mostrar para vocês, e ali então o piloto sempre antes de voar, ele vai lá e dá uma drenada no tanque, para tirar essa aguinha que eventualmente tenha ficado lá no fundo, tá certo? Alguém comentou que quando o avião desceu, ele acabou batendo a asa, foi num coqueiro, ou uma palmeira.
E nessa batida, o outro comandante comentou muito bem no nosso espaço aqui, que realmente, aí quando ele bateu, a asa deve ter quebrado, assim como aconteceu num outro acidente lá, vocês devem se lembrar em Ubatuba, e aí a asa quebrando espalha combustível porque o tanque está na asa. E aí qualquer coisinha que esteja quente, o motor do avião está quente, bateu no motor do avião, pega fogo. A fuselagem raspando lá no solo, produz faísca, pega fogo. Então qualquer coisa vai acionar ali um fogo e aí o avião acabou pegando fogo. É, pode ter sido algum problema, outro assim, no motor, perguntaram para a gente que pode ser alguma coisa de falha do motor. Olha, são dois motivos de falha de motor. O motor apagou, difícil, ou apagou porque teve água, né? Outra falha que mencionaram para a gente será que não teve problema da asa, da pá da hélice embandeirada? A gente pode alterar o ângulo de ataque da hélice. Será que aconteceu isso? É possível, tudo é possível. Provável, muito pouco difícil. Por quê? Porque, veja, de novo, no avião são feitas manutenções periódicas. Essas manutenções periódicas e horas de voo são manutenções preventivas. A gente troca preventivamente antes de qualquer coisa entrar sequer na meia-vida dela. Então, uma das coisas que custa mais caro num avião, seja ele qual for, é manutenção, porque troca mesmo. Poucas horas você está trocando tudo, em comparação, por exemplo, se fosse no caso de um carro, tá certo? Uma vela, um pneu, a gente troca mesmo. Por quê? Para segurança. E, de novo, com 8.000 horas, com 8.000 unidades desses aviões vendidos, se existisse algum problema crônico, que eventualmente a gente ouve falar num carro, que é por semelhança e tal, no avião isso não existe. Por quê? Porque o avião tudo é reportado e a gente ganha experiência, eu estou falando como projetista, né, de avião, que eu não sou exatamente um projetista de avião, mas tenho condições de ser. A gente sempre vai procurar o raciocínio lógico, que a gente sempre vai procurar pecar pela segurança, tá ok? Sempre vai pecar pela segurança. Então você tem segurança a mais e nunca segurança a menos. Aí falaram de governador de hélice, algum acionamento. Gente, possível tudo é. Probabilidade muito pequena, porque o fabricante não vai deixar isso acontecer e com isso perder venda dos aviões novos. Então, ninguém cai numa dessa, né? Comentaram com a gente assim, questões pessoais, questões de talvez autoconfiança, alguma coisa assim. É difícil. A gente sabe que provavelmente, pelo fato de sempre 80% da causa dos acidentes, então estamos pensando de cima para baixo, cientificamente. Como 80% da causa dos acidentes é humano, então a gente pode imaginar que a maior probabilidade tenha sido humana. A gente comentou num outro vídeo, pode ser que tenha havido acúmulo de água lá que não tinha sido retirado, numa drenagem e tal. Pode ser, é possível, é provável. Por quê? Porque o avião apagou de uma hora para outra. A turbina não apaga de uma hora para outra, só se não tiver combustível ou se no lugar do combustível tiver água. Então nós ficamos com essa hipótese. As outras hipóteses são possíveis, mas são menos prováveis. Então, o pessoal que é piloto aqui, que trabalha o dia a dia com isso, né? Eu sou um brevetado. Eu acho que piloto é quem tem carteira de trabalho e bate ponto lá como piloto todo dia. Chamar de piloto quem voa de vez em quando, é como eu sou motorista, mas não sou motorista profissional. Então, a gente tem que se ater àquilo que a gente é. Então, eu conheço o suficiente para fazer esses comentários que eu faço sobre pilotagem.
converso com amigos e tal. Tem uma vida em cima disso. Agora, a gente julgar as pessoas é muito difícil. O que é certo é que as pessoas, eu, você que está me assistindo, qualquer um, as pessoas cometem falhas e são falhas inadvertidas. Quem comete falhas por má fé e tal, são as pessoas que se aproveitam desses acidentes, inclusive, para poder se autopromover, fazer sensacionalismo, vender notícia, vender like em site aí. Isso daí a gente abomina, é completamente fora de qualquer propósito e é difícil julgar essas pessoas. Julgar este piloto especificamente, naquele momento, isso tudo que quem vai julgar isso é o CENIP. Como existe uma probabilidade a priori maior da causa raiz ser humana, a gente partindo desta lógica geral, uma lógica específica, a gente pode imaginar então mais uma vez que pode ter havido de alguma maneira água no motor, água no tanque que não foi tirada e o motor apagado. E para terminar, vamos falar mais uma vez. Eu vou deixar o material, vou deixar link sobre o querosene de aviação, enfim, sobre um estudo que um militar fez sobre querosene de aviação, que assim, para esse tipo de voo, nesse tipo de aeronave, não tem problema. Se fosse um voo militar, um nível de 40 mil pés para cima e tal, aí inclusive os querosenes eles têm aditivos para evitar problema, tem querosene específico para aeronave que voa mais alto, onde a temperatura é mais baixa, então combustível não é problema. Combustível não sendo problema, mas, de novo, pode ter havido um acúmulo de água e feito o motor apagar, que meus colegas concordam que deve ser a causa mais provável. As outras aí é especulação de quem ou conhece só uma parte da história, ou é passageiro, enfim. Quem conhece assim no mais geral, imagina que essa seja a causa mais provável, tá ok? Então eu quero agradecer para todo mundo e deixar claro que o nosso objetivo é trabalhar com o conhecimento, a maneira de pensar e trazer sempre para cá, quando for possível, uma maneira que seja a melhor possível para evitar especulação, sensacionalismo na desgraça alheia, que isso, para mim em particular, é extremamente desagradável. Só para encerrar mais uma vez, parabéns ao piloto, para mim ele foi um herói, ele fez um melhor que um piloto poderia fazer. Então fico por aqui, até breve, até o próximo vídeo, sempre estamos trabalhando pelo conhecimento, tá ok? E não por outra coisa. Um abraço, tchau, tchau, até breve.